Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos com os nossos amigos a arte espírita, narrativas espíritas em forma de arte. Hoje eu vou acrescentar à nossa colocação algo que eu não tenho feito, porque o objetivo do nosso canal não é angariar fundos, mas sim divulgar a doutrina. Eu ia pedir a vocês, aos que assistem, para que se inscrevam no canal e deem o like, porque eu estava conversando com um amigo meu, ele falou que se as pessoas fizerem isso, mais pessoas verão o vídeo. Então eu vou pedir a vocês que, se vocês gostarem do vídeo, para vocês se inscreverem no canal e dar o like. Isso quem não fez ainda, que eu não sei, eu não entendo bem essa parte de tecnologia, mas me parece que tem algumas pessoas que já se inscreveram no canal. Mas se ainda não o fizeram, se inscrevam e deem o like, porque aí mais pessoas verão o vídeo. Deixando claro que a gente não está querendo ficar famoso nem ganhar dinheiro com isso. É apenas uma oportunidade de divulgarmos a doutrina espírita. Bem, hoje nós vamos ler um conto intitulado Um Sonho Diferente. Um Sonho Diferente. Eu vou ler pausadamente e depois nós faremos os comentários. É um narrador que vai falando sobre as suas dificuldades cotidianas. Estou farto de enganar-me. Desligo meu computador. Rosemary desaparece da tela. Ela é uma amante virtual que arrumei. Sou seguidor de um site de conteúdo adulto, onde mulheres lindíssimas dançam e desnudam-se na frente da tela, mostrando detalhes de um corpo anatomicamente perfeito. Caso o usuário deseje um encontro presencial, o preço duplica. É um extra pago a peso de ouro. Fiz 2 tentativas e tive graves decepções nas mesmas. Uma ocasião, marquei um encontro presencial com uma garota chamada Tininha, uma misteriosa ruiva maravilhosa. Combinamos um encontro dentro de um motel indicado pela jovem. O dono do estabelecimento levava uma grana pelos serviços de acolhimento. Na noite do encontro, animei-me. Finalmente teria uma mulher de verdade nos braços. Incrivelmente, aos 30 anos, mantenho-me virgem. Tenho o problema da fealdade física. Infelizmente, sou extremamente feio. Tenho protusão dentária, que é como os dentistas classificam as pessoas dentuças. Tentei consertar o defeito, mas nunca encontrei um profissional capaz de fazê-lo. Um dos profissionais contratados colocou-me uma prótese de correção. Doía tanto que resolvi tirá-la. Conformei-me com a aparência facial desfavorável e, além disso, sou baixinho e obeso. Estou beirando a obesidade mórbida. Para compensar a solidão, devoro pizzas gigantescas regadas com muitos refrigerantes. Bem, estou divagando. Como foi meu encontro com Tininha? Horrível! Dentro do quarto de motel, ela pediu uma champanhe. Em seguida colocou um narcótico na minha bebida. Dormi como um anjinho. E quando acordei, percebi que ela me roubara. Estava sem dinheiro, sem cartão bancário, sem cartão de crédito, sem sapatos, porque eu adoro sapatos italianos, feitos para mim sob medida. Estava tão liso que pedi dinheiro emprestado para voltar para casa. O gerente do motel disse-me que eu fui vítima do golpe Boa Noite, Cinderela. Voltei para minha residência extremamente frustrado, mantendo a incômoda virgindade. Para ver se livrava-me daquele estado
limitado, contratei um travesti no mesmo site que utilizo. Quem sabe mudando o gênero de relação daria mais certo. Fui mais cuidadoso dessa vez. Não bebi e fiquei bem atento. Não queria ser surpreendido por surpresas desagradáveis. O nome da moça era Giovanna, loura, alta, bela e sensual. Mas foi outra decepção. Desnudei-me e, de repente, fui atacado por assaltantes. Giovanna comprimiu uma gaze embebida de cloroformo no meu nariz. Eu desmaiei novamente. Com olhar difuso, vi cúmplices de Giovanna entrando no quarto. Dose repetida. Fiquei sem cartões e sem dinheiro. Saí cambaleando rua fora, peguei carona no ônibus que passava e disse ao motorista que haviam assaltado-me. Eu estava tão depauperado que o motorista deixou-me na porta de casa. Depois dessa eu desisti. Fixei-me nos encontros virtuais. O onanismo solitário deixava-me nervoso, frustrado, insatisfeito. Devo dizer-lhes que, apesar da minha fealdade, materialmente falando, eu sou um homem rico. Talvez seja esse o problema. A ociosidade provocada pela riqueza não me permite encontrar o meu lugar no mundo. Sou filho de um traficante colombiano chamado Pablito Carvajal. Ele era um dos chefões do cartel de Cali. Fugiu para o Brasil para não ser preso na terra natal. Envolveu-se com a minha mãe e eu nasci. Minha mãe era garota de programa, era uma negra lindíssima. Antes de ser assassinado por grupos rivais, Pablito deixou uma fortuna para minha mãe. Informou-lhe o acesso a contas bancárias milionárias depositadas em paraísos fiscais. As aplicações financeiras dessas contas permitiam uma renda mensal compensadora e segura. Diante de tal facilidade, nunca pensei em trabalhar, em sujeitar-me a uma desgastante rotina empregatícia. Mal concluí o ensino médio. Hoje, percebo que esse foi meu grande erro. Com o tempo, mamãe surtou. Mamãe era esquizofrênica e nunca quis submeter-se a um tratamento sério. Nunca procurou médicos psiquiatras competentes que a ensinariam a conviver com a grave doença. Resultado: quando completei 16 anos, ela suicidou-se. Certo dia, ao retornar do colégio, encontrei seu cadáver flutuando na piscina, as águas tintas de sangue. Chamei a polícia e concluíram que foi suicídio. Fechei o apartamento triplex em Ipanema, onde morávamos, aluguei-o. Mudei-me para um cubículo em Copacabana, onde moro até hoje. Os pobres não acreditam, mas dinheiro não traz felicidade, porque sou riquíssimo e vivo escondido do mundo como um bicho do mato. Sou dentuço, negro, baixinho e gordo. Tenho tudo de ruim. Hoje cansei. Vou sair por aí, vou ver se encontro um significado para a minha vida. Chove. Andei e andei. Caminhei de Copacabana ao centro da cidade. A música de Djavan não me saía da cabeça. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Sabe lá. Na calçada vi uma senhora moradora de rua dormindo. Fiz comigo mesmo uma ridícula aposta mental. Tenho certeza que, se eu convidar essa mulher para trabalhar em minha casa como minha empregada doméstica, ela vai recusar. Esse povo que vive na rua pedindo ajuda é um bando de preguiçosos, inconsequentes, cracudos. Com tais pensamentos desajustados, chamei-a. Moça, eu estou precisando de uma empregada doméstica. A senhora aceita trabalhar na minha casa? Ela ergueu-se, arrumou seus trapos numa trouxa e disse-me: aceito, sim, senhor. Deus ouviu minhas preces. Eu estou cansada de pedir esmolas.
cansada de passar fome. Quero trabalhar honestamente. E agora? Fiquei tão surpreso que levei-a para casa. Quando lá chegamos, ela disse: eu quero tomar um banho, moço. Estou suja e cheia de pulgas. O senhor tem uma toalha e umas roupas velhas por aí? Dei-lhe a toalha, um short e blusas usadas. Ela demorou bastante no banho. Após 1 hora banhando, se saiu. E eu fiquei boquiaberto. Sem aquele monte de sujeira em cima do corpo, surgiu ou ressurgiu uma mulher negra, esbelta, bela e maravilhosa. Ela estende-me a mão. Esqueci de lhe dizer meu nome. Muito prazer. Meu nome é Lorena. E o senhor como se chama? José Roberto. Fico todo atrapalhado, sem saber como agir. O fato é que senti-me terrivelmente atraído pela beleza diferente daquela mulher. Não era jovem, mas possuía uma aura de leveza e sonho que despertaram os meus desejos. Contudo, para não assustá-la, decidi reprimir os meus impulsos. Ela acusaria-me de assédio se eu tentasse alguma coisa naquele momento. Havia um quê de majestoso nas suas atitudes que paralisaram as minhas segundas intenções. Resolvi controlar-me e vê-la como uma oportunidade oferecida pelo destino de ajudar alguém. Ela imediatamente colocou ordem no meu kitnet, que vive extremamente sujo e bagunçado. Viu o que tinha na geladeira, preparou uma deliciosa comida caseira que comi lambendo os beiços. Carne assada, salada e batata frita. As semanas passam e Lorena torna-se uma grande amiga. Tira-me da fixação tecnológica, insiste numa reeducação alimentar e eu começo a perder peso. Quando falo em salário, ela recusa. A única coisa que quero do Senhor é que compre uma passagem de volta para minha terra. Eu vim ao Rio para buscar uma vida melhor. Deixei meu sítiozinho lá para trás, cansada de criar galinha e porco. Minha avózinha ficou por lá. Eu prometi voltar e nunca mais voltei. Estou há 2 anos no Rio de Janeiro. Fui seduzido por um golpista da internet, que através de um curso online, muito bem pago por sinal, garantiu-me que através do empreendedorismo individual, eu podia montar um negócio lucrativo. Eu sou escultora, trabalho com peças de barro. Pensei que ia conseguir ser artista plástica aqui no Rio e dei com os burros na água. Lorena inscreveu-me numa academia de ginástica. Ela acompanhava minha perda de peso, incentivava-me, fazia os exercícios junto comigo. Levou-me a outros dentistas até que conseguimos um, de nossa confiança, que alinhou meus dentes protusos através de um implante. Fiquei outro homem. Ela dormia na sala, num colchonete. À noite, sempre observava-lhe em silêncio, doido para tê-la em meus braços. Mas sempre controlava-me, porque não queria estragar tudo com atitudes impensadas. Voltava para o meu quarto e sonhava com Lorena. Ela tornou-se o meu sonho diferente, até que chegou o momento crucial. Ela me disse: seu Beto, paga a minha passagem, porque eu quero voltar para casa. Firme, pedi-lhe: posso ir com você? Lorena tem 60 anos, mas ainda tem o frescor da juventude. Apesar do sofrimento, o corpo é rígido. Temos 30 anos de diferença de idade, mas qual o problema? Fui seduzido pelo seu sonho diferente. A academia fortaleceu os meus músculos e ela é linda. Lorena pergunta: por que o senhor quer ir comigo? Porque eu estou apaixonado por você. Silenciosa, ela me deu a mão. Então vem. Levou-me para o quarto. Tímido e envergonhado, revelei-me: eu sou virgem. Eu preciso que você tenha muita paciência comigo. E ela teve muita paciência. Tanta paciência que chorei de felicidade nos seus braços. Quando terminamos,
dormimos abraçados, envoltos num sonho diferente. Por isso, hoje resolvi me casar com Lorena. Adotamos uma filha do coração, uma garotinha de 10 anos chamada Marta. Ganhei uma avó, vovó Manuela, que esperou a neta durante 2 anos. Com o dinheiro de papai, montei um ateliê de escultura para minha noiva. E ela passa os dias no ateliê trabalhando artisticamente, criando peças de barro maravilhosas. Sua primeira exposição está agendada. Aluguei um espaço cultural para que ela apresente as suas obras. O dinheiro sujo de papai foi limpo pelo sonho diferente de Lorena. Mas temos um problema. Quando eu completar 60 anos, ela estará com 90 anos. Devo ter medo? Claro que não. Aprendi com a minha amada que a verdadeira beleza localiza-se na alma. O verdadeiro sonho não está no corpo, está no espírito. Apesar de tremer só de pensar em ficar sem ela, tenho certeza que minha possível viuvez não será sombria e triste se vir a acontecer. Primeiro tenho Marta, a filhinha do coração, que daqui a 30 anos terá 40 anos e me dará muitos netos. Segundo, a alma de Lorena estará sempre nas suas esculturas, que jamais irei perdê-las. As melhores enfeitam a nossa casa. É um sonho diferente, impregnado no barro das suas obras. Caso eu fique viúvo, no final da tarde, olharei o pôr do sol e direi ao astro que desaparece no horizonte: o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Declamarei ao pôr do sol este poema de Carlos Drummond de Andrade. Lorena virá bailando nas nuvens, tocará minha face nos seus dedos diáfanos e novamente chorarei de felicidade nos seus braços, porque eu sonhei um sonho diferente. Então, meus irmãos, este é o conto de hoje. E aí a gente gostaria de fazer algumas reflexões em torno da narrativa. A primeira delas é a seguinte: já falei aqui em outros vídeos e volto a repetir que nós temos um olhar muito preconceituoso em cima dos moradores de rua. As pessoas que moram nas ruas, muitas vezes, são estigmatizadas por nós como cracudo, ex-presidiário, bandido, enfim, pelos nossos preconceitos. Mas nós não podemos generalizar e precisamos entender que muitos que estão na rua não é porque são inconsequentes ou que não gostam de trabalhar, é por necessidade. São situações da vida difíceis, são provas, a gente sabe, a doutrina espírita nos explica sobre isso, que leva a pessoa àquela situação. Então, o caso da Lorena, que é a personagem, foi isso. Ela morava no interior, veio para o Rio enganada por um homem, né, seduzida por uma perspectiva de empreendedorismo. Chegou aqui, as coisas não deram certo, ela ficou sem dinheiro, não teve condições de voltar para casa e ficou na rua, morando na rua, durante um período, até que ela encontrou o José Roberto, que conseguiu levá-la de volta, e ela aí retomou o sonho diferente dela, que era ser escultora e trabalhava com barro. A gente sabe que no interior do Brasil, né, em vários lugares, tem várias pessoas que têm talentos artísticos maravilhosos. Às vezes a pessoa não tem condições de mostrar o seu talento, às vezes são cantores muito talentosos, músicos, escultores, escritores, enfim. O nosso país é rico de talentos artísticos, de pessoas que não têm, às vezes, oportunidade de mostrar as suas produções, continuam fazendo basicamente para si mesmas, porque gostam do trabalho, gostam de trabalhar com arte, independente se terão sucesso ou não
continuam fazendo esse trabalho e estão lutando por esse sonho diferente de serem artistas. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, a primeira reflexão que eu gostaria de colocar para vocês, né? Uma vez eu estava passando na rua e vi um rapaz negro, morador de rua, com um monte de papel no chão. Aí eu passei, olhei e falei assim, esses papéis aí o quê? Aí ele falou assim, isso aqui são poemas que eu escrevo e que eu tento declamar para as pessoas, mas ninguém ouve, o pessoal acha que eu sou ignorante, que eu sou morador de rua, e ninguém liga, mas eu continuo escrevendo. Eu arrumo papel velho no lixo e continuo escrevendo. Arrumo uma caneta aí com alguém, vou na loja, peço uma caneta emprestada, eu compro uma caneta e continuo escrevendo, mesmo sabendo que ninguém vai ler. Aí eu falei assim, você podia ler então um poema teu para mim? Aí ele leu, muito bom poema, eu não lembro agora, mas foi muito bem escrito, né? Aí quando terminou, né? Ele terminou de ler, eu fui dar um dinheiro a ele. Ele falou, não precisa. A atenção que você me deu é suficiente. Não precisa você me dar dinheiro nenhum. Só de você ter me ouvido, isso já é o melhor pagamento para um artista ser ouvido. Eu já tenho meses aqui com esse material e ninguém me ouve. E ainda bem que você gostou, né? E leu e gostou do meu trabalho. Aí eu peguei e falei assim, você deixa eu levar esse poema para mim? Ele falou, tá. Aí pegou, me deu. Eu mais uma vez ofereci, não quero, leva. Infelizmente eu perdi, não sei, porque eu me mudei já algumas vezes, eu tinha esse poema guardado, mas eu perdi. Mas esse fato ficou gravado, mostrando que aquelas pessoas que às vezes a gente acha que está sujo, está na rua, é ignorante, é cracudo, é bandido, etc. Ali tem histórias, ali tem pessoas que, quando ressocializadas, vão despertar para uma vida nova. Às vezes a pessoa realmente caiu no alcoolismo ou caiu na droga, mas não quer dizer que sejam pessoas más, que sejam pessoas ruins. São pessoas que estão num estado de vulnerabilidade social que, se forem ressocializadas, reconstruirão a sua vida como a Lorena o fez. Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar nessa narrativa. Outra coisa é o seguinte, é o etarismo, né? O etarismo é uma doença ou uma visão preconceituosa. Eu considero uma doença mesmo. A pessoa que é etarista, que tem preconceito com o idoso, é doente. Para mim é doente, tá? Então é o seguinte, o personagem José Roberto tinha 30 anos, a Lorena tinha 60. A gente sabe que tem muitas mulheres de 60 anos são belas, né? Hoje em dia, com toda a questão de academia que tem e tal, tem mulher de 60 anos que você não diz que ela tem a idade que tem. No caso dela, apesar dela ser moradora de rua, por uma questão de beleza natural, ela conseguia manter a beleza dela, né? Então a gente vê que tem mulheres aí de 50, 60 anos, são muito bonitas. E o José Roberto, se ele fosse etarista, ele ia falar assim, não, mas ela tem 60 anos, eu tô com 30, eu quero arrumar uma garota da minha idade. E aí ia perder uma oportunidade de amar, de se relacionar, né? Tem uma peça de teatro que eu já vi há alguns anos, né, quando eu era jovem, chamada Ensina-me a Viver, Harold and Mood, Ensina-me a Viver, que é uma relação de um rapaz jovem com uma senhora idosa. Não houve relação sexual porque a senhora era bem idosa mesmo, né? E ela olhava para aquele rapaz como um filho, né? Como uma pessoa da família dela. E era um rapaz que ele estava deprimido, a vida dele não tinha sentido nenhum. E aí ela já estava muito idosa e ela começou a falar para ele a respeito da alegria de viver, da alegria de ser feliz, da alegria de confiar nos seus sonhos.
E aí ele parou, ficou um período com ela, depois ela morre, e ele aí fica desesperado, fica assim meio desnorteado. Aí ela antes de morrer, falava para ele assim: não perca os seus sonhos, continue buscando. Não é porque eu estou indo embora que você vai me perder. As lembranças que nós construímos ficarão contigo. Aí ela morre e ele aí vai vai embora, mas continua com uma visão adequada, né? E tem um outro filme também legal que eu gosto muito, chamado Verão de 42, que é o envolvimento de um rapaz com uma mulher mais velha durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então ela é uma mulher que o marido dela tá na guerra, ele é aviador, e ela foi para uma ilha, um local, esperar o marido, né? Acabar a guerra para ele voltar a morar com ela. E aí tem um rapaz novo, um menino de uns 15 anos mais ou menos, que era também um tanto quanto problemático, se sentia muito só e tal. E aí ela se fez amiga dele, né? Aí um dia ela recebe uma carta dizendo que o marido dela tinha morrido no combate. E ela, antes de ir embora, ela chama o garoto para ter a primeira relação sexual da vida dele. Aí ela chama ele e fala assim: venha, vamos, eu quero que você fique comigo essa noite. Porque ela nota que ele é muito... Tem os problemas dele de adolescente e tal, então ela, né, com a experiência de vida dela, ela compartilha com ele uma experiência marcante, né? E ele aí, no final do filme, ele volta na casa dela, ela foi embora, ela deixa uma carta ali falando, uma carta de despedida, falando para ele não esquecer aquele momento, que ele mesmo ela não ficando com ele, aquele momento vai ser marcante na vida dele, e aquela lembrança irá acompanhá-la a vida toda. Então, quer dizer, ele também podia, por ela ser uma mulher mais velha, não querer nada com ela. Então vejam que quando você tem um olhar diferenciado, etarismo fica perto de sentido. Não é que você vai, todo momento, você vai ter que se relacionar sexualmente com uma pessoa mais velha. Mas isso pode acontecer, isso é normal. A gente vê muitas mulheres mais velhas, ou vice-versa, casar com pessoas mais jovens e dá certo. Porque a pessoa se despe daquele preconceito de que o velho é uma pessoa ultrapassada, uma pessoa que não tem nada a oferecer. Bom, o outro item que eu queria conversar com vocês é em relação a essa questão da tecnologia, né? Da fixação tecnológica. A gente sabe que realmente no mundo atual a gente não pode fugir da tecnologia. Em nenhum momento eu vou chegar a falar aqui que tecnologia é ruim. Não é. Mas o excesso da tecnologia, o excesso das fixações tecnológicas leva à solidão e à baixa estima. E é o que aconteceu com o José Roberto. Ele vivia preso a encontros virtuais. Ele não conseguia se relacionar com alguém fora de um perfil que não era adequado, né? Quer dizer, ele procurou mulheres muito bonitas, né? Ele não tinha coragem, por ele ser feio, ele tinha uma baixa estima muito grande, e ele não tinha coragem de sair para se relacionar com as pessoas, e aí ele ficava ali preso naquele mundo virtual, contratando mulheres. Quando não dava certo, ele ficava se masturbando, vendo aqueles filmes, aqueles sites de conteúdo adulto, e criando um mundo paralelo no qual ele ia acabar se autodestruindo. Por quê? Porque paralelamente a essa fixação virtual, ele começou a desenvolver obesidade mórbida, né? Então é algo também extremamente ruim, né? Você ficar preso em jogos. É ruim, é errado? Não é errado, mas você tem que saber dosar. Você tem que entender que você sair para brincar com teus colegas, sair para se relacionar no mundo real, é
tão importante quanto aquelas questões virtuais. Então eu sou de uma época que eu brincava com meus primos, eu jogava bola de gude, eu ia no balanço, enfim, eu tinha uma relação fora, naquele tempo não existia, né, computador, na minha época não existia, fora desse contexto, e foi algo enriquecedor. Eu nunca esqueço os domingos que eu passava na casa das minhas tias, né, que eu ia lá, brincava com meus primos, tinha quintal, a casa da minha tia tinha pato, né, ela criava pato, aí a gente saía correndo atrás dos patos, enfim. Era uma realidade que me marcou, uma memória afetiva marcante e que nos acompanha. Agora, se você ficar só no computador ali, vendo filme, jogando, etc., você perde esse contato com as pessoas e cria uma realidade metaversa, né? Quer dizer, uma realidade que não corresponde às vezes, com a questão dos seus anseios. Então, essa questão da virtualidade tem que ser dosada. É bom, é saudável, faz parte do mundo que nós vivemos, mas nós não podemos nos viciar em virtual. Nós temos que priorizar o presencial. E em relação à obesidade mórbida, ela acontece por causa de baixa estima e porque a pessoa muitas vezes tem ansiedade e aí fica ali comendo sem controle e se torna uma doença. Finalizando, a chamada transtorno dismórfico corporal. Vou repetir porque o nome é meio complicado. Transtorno dismórfico corporal. É quando a pessoa se olha no espelho e se acha uma pessoa horrível, que era o que aconteceu com o José Roberto. Ele, como já era feio fisicamente, ele se achava horrível. Ele se achava mais feio do que ele era. Então, ele não procurava compensar a fealdade dele, física, com conquistas espirituais, com conquistas intelectuais, com conquistas a nível de potencialidades que ele poderia desenvolver, que compensariam a fealdade que ele tinha. Então, esse modelo que nós temos na sociedade, de que você tem que ser louro, você tem que ser branco, você tem que ser bonito, você tem que ser assim, assado, nós não temos que nos enquadrar nesse caminho. É claro que se você, por exemplo, no caso dele, ele era protusão dentária, quando a pessoa é dentuça, tem o dente, claro, você vai buscar o tratamento, vai buscar uma solução, vai procurar, né? Hoje a odontologia é muito avançada, tem mecanismos para resolver esse problema, né? É só você procurar o profissional certo, que o implante resolve perfeitamente essa situação. Mas às vezes tem pessoas que fazem inúmeros tratamentos e continuam se achando feia. Às vezes aquela questão também da anorexia, né? A pessoa que já está magérrima, mas está se vendo gorda e continua, né, não comendo porque está se achando gorda. Então, quer dizer, esse transtorno dismórfico corporal é uma doença também que tem que ser tratada e a pessoa tem que ter cuidado de não querer estar preocupada, estar se enquadrando no modelo que a sociedade exige. Você tem que ser o que você é. Eu sou feio. Eu sou feio. Eu sou feio. Eu vou procurar fazer coisas que compensem. Por exemplo, eu sou feio, né? Tô confessando aqui para vocês que eu sou feio. De que maneira que eu arranjava namorada? Eu sempre gostei de escrever. Então eu pegava, escrevia poemas para as moças que eu estava afim. E eu consegui algumas namoradas, né? Não foram muitas, porque eu sou feio mesmo, né? Mas algumas eu consegui, e a minha esposa, inclusive, eu conquistei dessa forma. A última vez, uma vez, né? O dia que eu quis falar para ela, né? Que estava afim dela, eu não falei nada. Eu falei assim, eu tenho uma mensagem aqui, porque ela sabia que eu era espírita, né? Eu falei assim, eu tenho uma mensagem aqui para você, que eu trouxe lá do centro. Aí ela falou assim, então me dá. Não, quando eu estiver chegando, quando você for para casa, eu te dou. Aí eu levei ela em casa, no ônibus, aí quando eu fui saltar no ônibus, eu peguei e dei a ela um poema.
Aí no dia seguinte, eu fiquei esperando, ela não respondeu, né? Naquela época não tinha celular, mas ela podia responder mandando um telegrama, alguma coisa. Aí eu falei, ela não gostou do poema, então já vi que eu levei um fora, né? Aí quando eu estava saindo do trabalho, o rapaz falou assim, tem um telegrama aqui para o senhor. Aí era ela dizendo que tinha gostado do poema e a gente, a partir daquele momento, nós começamos a nos encontrar e até hoje eu faço poema para ela, quando é dia dos namorados, dia do aniversário dela. Então é a compensação da minha fealdade. Eu sou feio, sou tímido, sou esquisito, a minha estratégia é fazer poesia, né? Então eu faço isso. E é uma forma de a gente compensar. Todos nós temos potencialidade. Às vezes você é feio fisicamente, mas você tem outros valores que você não tem que ter medo de mostrar para as pessoas. Então, pessoal, é isso que a gente queria conversar com vocês, né? Agora a gente está estendendo um pouco, a gente estava fazendo mais ou menos 30 minutos de vídeo, mas como agora os contos estão um pouco maiores, a gente também tem algumas coisas que a gente gostaria de colocar. Pediria a vocês para dar o like, se inscrever e também comentar. Quando vocês não gostarem do texto, vocês botam no comentário, não gostei desse texto, o texto está ruim, reescreve, que a gente não está aqui como doutor de literatura, eu sou apenas um aprendiz, uma pessoa que sempre gostou de escrever, eu escrevo desde 6 anos de idade e estou procurando me aprimorar, colocando, né, esse trabalho, divulgando esse trabalho, e quem gostar, bota lá que gostou. Quem não gostar, bota a crítica, que se for o caso, a gente até reescreve o texto. Então, até a próxima, que Jesus nos abençoe.